Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E vocês já sabem, o peso leve está com um problema há muito tempo e o Elias Topuria acabou de resolver esse problema ontem indo no Joe Rogan e dando algumas declarações. E eu vou comentar hoje aqui o problema do peso leve, como a gente resolve esse problema e como Elias Topuria e Paddy Pimblett é a luta a se fazer. Mas antes, deixa o like, deixa o seu comentário e lembrando, Overdog Podcast Brasil, a gente chamou o Chandler de burro lá, eu e o Parrumpinha. O podcast vai estar no primeiro link fixado, mas para não deixar passar, tem que chamar o Chandler de burro aqui de novo. Para isso, nós vamos aqui, ó, pro ranking do UFC. Michael Chandler burro, caiu pro 10º lugar, não devia nem estar mais nesse ranking, mas tá aí, 10º lugar. E a gente tem o Fred Pimpleton, aqui, número 8º do ranking, sem ter ganhado de ninguém. Mas não importa, passou o Renato Mani Moicano, número 10, com a carreira excelente no UFC, pra você ver que esse ranking não adianta de nada, mas esse ranking serve ao UFC, aos propósitos de fazer uma luta grande pro Paddy Pimblett. Agora ele tá 8º no ranking, e eu pergunto pra vocês, Paddy Pimblett vai lutar com o Matheus? Não. Dan Hooker, que era uma luta que era provável pro Paddy Pimblett, não acontece, porque o Dan Hooker tá com a mão quebrada. Então, ele não vai querer o Dan Hooker. Dustin Poirier, em sua luta de aposentadoria, eu acho que ele deve lutar com o Max Holloway. Então, já tira essas duas lutas aqui. Não sei dessa luta, mas é uma luta que eu acho que pode acontecer. Por quê? Porque é uma revanche que todo mundo quer ver, uma luta que vale a pena pros dois. Então, já tira ele dessa parada. O Justin Gaethje, número 3, quer lutar pelo cinturão. E a gente tem um vídeo, inclusive, do coach do Makhachev falando que gostaria de ver essa luta do Justin Gaethje. Mas ainda não é certeza, porque eles sabem, meu brother, Justin Gaethje tá vindo de uma vitória para um cara que tá vindo de 3 derrotas e tava 2 anos parado e pegou a luta com 12 dias apenas. Antes disso, tinha sido nocauteado pelo Max Holloway. Então não acho que o Justin Gaethje deveria lutar pelo cinturão agora. Charles Oliveira, a gente sabe que a última vitória dele foi contra quem? Ninguém menos que o Michael Chandler. Essa vitória envelheceu mal. O Paddy Pimblett, inclusive, lutou melhor do que o Charles Oliveira. Então, dá só uma olhada. Por que eu tô te falando isso? Se o Charles Oliveira deveria lutar pelo cinturão porque ele ganhou do Michael Chandler, não seria justo que o Paddy Pimblett lutasse direto pelo cinturão se ele teve uma performance melhor do que o Chandler? Isso é uma coisa que não é questionável, né? É um argumento válido. E vamos dar uma olhada aqui o que o treinador do Islam Makhachev acha também. Do you think Paddy deserves a title shot or he's not ready to face somebody like Islam? Paddy's ready to face anybody. I mean, what he's done already, his credentials, his winning record in the UFC, and his hype, and what he can do, how he can motivate people. If they give him the next title shot, he deserves it because they gave it to him. Yes, he's very interesting, and he's got a whole England behind him, and a lot of America is going to be behind him. Most of America will be behind. Yeah, he has a lot of fans, and I'm a fan. He's, I wasn't a big fan at the beginning. I was not. When he fought Jared Gordon, I was like, nah. But I become a huge fan. Então isso é pra você ter só uma ideia de que já vai se criando a narrativa do Paddy lutar o cinturão. Eu acho que ele vai lutar o cinturão agora? Não. Esse vídeo foi só pra mostrar que, na verdade, o Charles Oliveira tem tanta... Claro que o Charles Oliveira é um campeão, ele é um ex-campeão, é outro contexto. Mas se a gente for analisar pela última performance, o Paddy tem tanta moral, vamos dizer assim, pra lutar o cinturão. O que eu quero dizer com isso é, não acho que o Charles vai lutar o cinturão direto. Então, o que deveria ser feito? Já que, na minha opinião, nem o Charles Oliveira e nem o Justin Gaethje deveriam lutar pelo cinturão. A verdade é que eles deviam mandar o Makhachev lutar com o Arman Tsarukyan, que é o principal desafiante, que é o número 1 contender, que ganhou do Charles Oliveira, botar o Charles pra lutar contra o Justin Gaethje. Mas e aí, meu brother? E o Paddy Pimblett, onde ele entra nessa jogada? E eu vou te mostrar agora. I know that you want a world title fight at 155, but would you make an exception for a Conor McGregor fight at 155? The UFC calls you up and says, I know you want a world title fight. We guarantee you a world title fight after this. Actually, we had that talks a little. Really? Bit. Yeah, if they offer me a fight against Conor right now, we'll say why not? Why not? Why not? Why not? I wouldn't say no, but what excites me more is the fight with Paddy. Really? Yeah, that fight excites me even more. And if they could put that fight in Spain, in the Bernabeu Stadium. O próprio Elias Topuria que tá falando isso, entendeu? Prefere uma luta com o Paddy do que
o próprio Conor McGregor. Isso aí ajeitaria com certeza todo o ranking, ó. Vamos dar uma olhada aqui no ranking de novo. O que aconteceria? Armando Sarukian lutaria com Makhachev, Charles Oliveira com Justin Gage, Paddy Pimblett lutaria pelo primeiro spot da divisão contra o Elias Topuria. Isso resolveria totalmente os problemas do peso leve. E você pode, às vezes, não saber o porquê que eles têm esse bife, porquê que eles estão brigando. Isso já faz tempo. Vou mostrar aqui para vocês na press conference como é que isso aqui começou, ó. Então, estamos aqui na press conference quando o Paddy Pimblett ia lutar com o Jared Gordon e o Topuria, se eu não me engano, ia lutar com o Bryce Mitchell. E eles já começaram essa troca de farpas aqui, ó. He's so different. Your boy over there. When he see me coming, he go to the back doors. He's obsessed Fucking with me, lad. forward. It's heavy. Shut the fuck He up. hasn't stopped tweeting about me all week, lad. He needs to sort his life out. Back in him out, please, loudly, shut up, man. What did you say, Jared, anyway? No, I that said- little bum's irrelevant. Então, talvez você não tenha entendido, eu não tive tempo de legendar essa, mas eles já começaram nesse back and forth aí, um discutindo com o outro. E fica claro que depois do Topuria indo no Joe Rogan e falando que faria uma luta com o Paddy antes do cinturão, essa é a luta a ser feita. Você gosta ou não, é uma luta que ia vender pra caralho. Um cara que é da Espanha, um cara que é da Inglaterra, ele também é da Geórgia, né? Ele também tem raízes alemãs, se eu não me engano, ele nasceu na Alemanha. Então, seria a maior luta da história na Europa, Paddy Pimblett contra Elias Topuria. Ia vender muito pay-per-view, ia lotar o ginásio de futebol, com certeza. Então essa é uma luta que tem que ser feita. E você pode não estar sabendo, mas o contrato bilionário que o UFC tinha com o ESPN está quase acabando e eles estão negociando com várias plataformas, Netflix, Amazon e diversas outras. O que isso quer dizer? Isso abre um mundo inteiro de novas possibilidades para o Dana White ganhar dinheiro. Então pode ser até que o Dana White exclua o pay-per-view e que eles façam outro tipo de arrangement, né? Que eles arrumem outra forma de ganhar dinheiro. Mas independente do que aconteça, imagine ele ter o poder e a carta na mesa de botar para qualquer emissora, ou para Amazon, ou para Netflix, uma luta entre os dois nomes mais chamativos da Europa hoje, Paddy Pimblett e Elias Topuria, especialmente porque o Paddy Pimblett aqui na América talvez seja mais famoso do que o Elias Topuria. Meu irmão, é um no-brainer, como ele fala, ninguém sai perdendo. Imagina só com essas condições o que o Dana White poderia fazer. E eu quero saber de você, você assinaria a Netflix ou a Amazon Prime para assistir simplesmente o cabelo de boneca e o El Torrito, meu brother? Elias Topuria, eu com toda certeza, meu brother, assinaria a Amazon e a Netflix para assistir essa luta. É uma luta que seria fácil pro Elias Topuria, vamos falar a verdade, e com essa narrativa dele ter espancado o Michael Chandler, subiu muito o hype do Gina Palito de Dente Paddy Pimblett. Estão achando que ele é melhor do que ele é. Não vai ser uma luta competitiva, mas vai ser uma luta muito vendável. Faça o que você quiser com essas informações, deixa o like, esqueça tudo, meu brother. Imediatamente faça o M de Manny Moicano. Tamo junto. O maior canal de lutas do Brasil. Ainda não é, mas vai ser. Tamo junto. Os!